Mateus, capítulo de número 27, versículo de número 32. E quando saíam, encontraram um homem cireneu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a cruz. Vamos falar sobre a cruz de Cristo, a cruz que Cristo carregou, o que simboliza a cruz. Muitos andam hoje, atualmente, com uma cruz, um crucifixo, né? Alguns têm uma camisa com uma cruz, como essa que eu estou hoje. O que representa a cruz? Nem sempre alguns fazem o símbolo, né, da cruz. O que significa a cruz? O sacrifício de Jesus naquela cruz. Está escrito em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 22. Quando também em alguém houver pecado digno do juízo da morte, e for morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Aquele que for pendurado no madeiro, ele é considerado como maldito de Deus. Também em Abacuque vai escrever no capítulo 1, versículo de número 13, que o nosso Deus, ele é puro de olhos. Ele é tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Então, o que significou ali a cruz de Cristo? No primeiro versículo que nós lemos, vai dizer que um certo cireneu, uma pessoa que estava ali, um curioso, por onde Cristo passava carregando a cruz, e ele passa em ambientes que estavam ali bem frequentados, ele passa nas principais cidades, nas principais ruas de Jerusalém, carregando ali aquela cruz. O que significava aquela cruz, aquele homem, aquele Deus, Jesus carregando aquela cruz? Era um símbolo de vergonha. Estava escrito, como nós lemos aqui em Deuteronômio, era um símbolo de vergonha. Todo aquele que fosse pendurado em um madeiro era vergonhoso, era uma situação de muita vergonha. Mas Jesus Cristo, ele se expõe a tudo isso para nos salvar, para nos dar a salvação. É na cruz onde é encontrado o amor de Deus e a justiça de Deus. Pelo texto que nós lemos, Deus é tão puro de olhos que não pode enxergar a iniquidade. Fazendo uma tipologia como esse óculos. Quando eu tiro o óculos, eu não consigo enxergar muito bem, mas quando eu coloco, já melhora a minha visão. É como Jesus, Deus, ele é puro de olhos. Ele não pode contemplar a iniquidade que existe em mim, que existe na humanidade. Mas por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, tornando-se maldito, como o texto que nós lemos, a pureza dos olhos de Deus não podia contemplar
a humanidade. Não podia nos enxergar, nos ver. Não teríamos como ter relacionamento com Deus, porque a justiça de Deus, e Ele é justo, Ele é amor, Ele é justiça e Ele é santo. Muitas vezes a gente só queremos o amor de Deus, mas tem a justiça. E por causa dessa justiça, como Abacuque escreveu e nós lemos, a pureza dos olhos dele, não seria possível ele contemplar, ele enxergar a humanidade. Mas por causa do sacrifício de Jesus naquela cruz, ele coloca um óculos, como se Jesus Cristo, com aquele sacrifício da cruz, ele pudesse agora sim enxergar a humanidade e ter então um relacionamento com o homem. Como escreveu Paulo aos Colossenses, e eu quero ler para fundamentar exatamente o que nós estamos aqui falando sobre cruz. Sobre cruz. Paulo escreve em Colossenses capítulo 2, versículo de número 13: E vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados, e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu completamente, cravando ali na cruz. Oh glória! E despojando as autoridades e poderes malignos que aprisionava toda a humanidade, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Glória a Deus! Aquilo que era motivo de vergonha, de vexame. Glória a Deus! Como escreveu Moisés em Deuteronômio: todo aquele que for pregado no madeiro é uma vergonha, é um vitupério. Mas o sacrifício de Jesus Cristo, glória a Deus, ele estava ali não como um derrotado, não como alguém que estava ali sendo derrotado. Não, ele estava ali nos dando uma vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E é sobre isso que nós vamos falar e estamos falando, né? Já viemos aqui numa sequência, glória a Deus, das bases, os fundamentos da nossa fé. Já estudamos e entendemos o que é a Bíblia, falamos sobre Deus, falamos sobre o homem e Satanás, falamos sobre tentação, falamos sobre Jesus e agora vamos falar sobre cruz. O que significou ali aquela cruz. É tanto que um símbolo que era para vergonha, hoje pessoas têm orgulho de vestir camisas com o símbolo da cruz. Glória a Deus, ele modificou o simbolismo da cruz, o que representa então a cruz. Ele fez uma mudança completamente. Paulo diz que a mensagem da cruz, para aqueles que não acreditam, ele pode ser considerado uma loucura. Porque como pode algo que representava maldição se tornar em salvação? Ele trocou o sentido das coisas, mas ele completa. É uma vergonha, uma loucura para quem não crê, mas para quem crê é poder de Deus. A cruz, glória a Deus, quando Jesus ele foi morto, tendo sido pregado numa cruz de madeira, aqueles homens malvados pensavam estar simplesmente executando um homem que estava perturbando
o seu estilo de vida. Eles não perceberam que a cruz fora planejada por Deus desde a fundação do mundo, desde quando Adão peca e a morte entra no mundo através de Adão. Ali, Jesus Cristo cravado naquela cruz, ele estava nos dando a vida. É como Deus lida com o pecado. Deus revela o seu poder através da cruz. Como escreve Paulo na primeira carta, 1 Coríntios, versículo de número 12. Porque a mensagem da cruz, ela é loucura para os que perecem, mas para nós, o que estamos salvos, é o poder de Deus. Como nós já falamos aqui, Deus mostra o seu amor na cruz. Lembra da figura de linguagem que eu usei aqui em relação ao óculos? Ele está mostrando ali na cruz, através do seu filho pendurado naquele madeiro, que ele quer enxergar você. Ele quer ver você, ele quer ter um relacionamento com você. Deus demonstrou o seu amor para conosco no fato de, enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Glória a Deus, porque todos pecaram e estavam afastados da presença de Deus, mas ali na cruz ele reconciliou o mundo com ele, por causa, glória a Deus, daquele sacrifício de Cristo na cruz. Deus removeu as nossas dores na cruz. Jesus tomou a punição pelos nossos pecados naquela cruz. Um novo relacionamento com Deus através da cruz. A humanidade pode ter, aqueles que creem nesse sacrifício da cruz de Cristo, do sacrifício de Cristo, louvado seja o nome do Senhor, pode ter um novo relacionamento com Ele por causa da cruz. Tornamo-nos aceitáveis diante de Deus através da cruz, como também escreve Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 21. Deus transformou aquele que não tinha nenhum pecado em pecado por nós, a fim de que nele pudéssemos nos transformar na retidão de Deus, porque Deus é justo. Então nenhum homem poderia fazer este sacrifício, porque todos nós fomos gerados em pecado, todos nós temos pecado. Só Ele, que é santo, poderia fazer este sacrifício. Recebemos o perdão através da cruz. Lembra do pecado de Adão lá no Éden, quando passou para toda a humanidade? Era Deus nos perdoando. Ali na cruz do Calvário, tornamo-nos membros da família de Jesus Cristo por causa desse sacrifício da cruz. Barreiras raciais são quebradas através da cruz. O judeu achava que Deus era só deles, mas através daquele sacrifício, Deus uniu, glória a Deus, toda a humanidade. Glória a Deus, através daquele sacrifício, nós conseguimos, por causa da cruz, liberdade. Liberdade. Lembra do texto que nós lemos, no primeiro texto que nós lemos, aquele sirineu, nós até achamos, quando vemos os filmes, que aquele homem está ajudando Jesus a carregar aquela cruz. Mas nós podemos fazer uma pergunta: de quem era aquela cruz? Aquela cruz era minha, aquela cruz era sua, porque foi o homem quem pecou ao desobedecer a Deus. E por causa disso o pecado contaminou a todos os homens. Aquela cruz, aquele sirineu representando a humanidade, teria que ser crucificado ali no lugar de Jesus.
mesmo ele estando ali só como um curioso, e o texto que nós lemos diz, ele foi constrangido a carregar aquela cruz. Era um constrangimento para qualquer pessoa, era uma maldição para qualquer pessoa ser pregado numa cruz. Mas ele ali, sendo constrangido, dá-se a entender que a humanidade está ajudando a Jesus. Mas aquela cruz não era de Jesus, ele era inocente, ele é inocente. Então, na verdade, Jesus é quem estava ali ajudando a humanidade. Porque todos nós, por causa deste pecado, estávamos destinados como ovelhas mudas. Íamos, glória a Deus, para um matadouro, mas ele tomou o nosso lugar. Não, Cirineu, a cruz não é sua, é minha. Então a cruz é devolvida para Jesus. Por quê? Porque através dela, Jesus estava ali nos dando liberdade. Nós estávamos ali livres de Satanás, livres daquele jugo, daquela acusação. Quantas pessoas lutam para ir para a igreja, mas sempre vem uma acusação. Senão não vai. Você fez isso, você fez aquilo. Mas os textos que nós lemos aqui hoje, e é bom porque fica gravado, você pode revisar todos eles e conferir na sua Bíblia. Ele estava ali com aquele sacrifício, cravando, triunfando sobre os nossos acusadores, sobre aqueles que apontam para os nossos erros. Ele estava ali nos dando liberdade sobre as acusações. E quem é o acusador? O acusador é Satanás. Ele estava ali nos livrando dos pecados, como está escrito em Colossenses 2:13. Se, pois, o Filho vos libertar, vocês verdadeiramente serão livres. Não serão mais escravos dos vícios, da bebedeira, da droga, da prostituição, dos vícios dos jogos, do vício da pornografia. Isto não tem controle sobre o ser humano. Ele devolveu o controle ao ser humano por causa do sacrifício da cruz. Nós podemos ter uma vida eterna com Ele, porque nós fomos livres da maldição. Como está em Gálatas 3:13. Cristo nos redimiu da maldição da lei, tornando-se uma maldição por nós. Ele nos tornou livre, como está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, como nós lemos no começo. Ele tornou-se maldição por causa de nós. Alguém que é santo, puro, que os olhos não podem nem contemplar. O próprio Deus se fez carne, se fez homem e tomou o nosso lugar. Nós precisamos entender isso. Nós somos livres do julgamento, porque nós seríamos julgados por causa da justiça de Deus, livres da morte eterna. Nós estamos nesse mundo só como peregrinos, passageiros. Quantos anos nós vivemos? É uma média de 70, 80, 90, há quem viva até 100, mas tem um tempo determinado para morrer. Não existe ninguém com 150 anos nesta terra. Em 8 bilhões de habitantes que nós temos no planeta, ninguém tem 200 anos. Ninguém está aqui neste mundo desde a fundação.
Todo mundo, alguém nasce e morre, vai chegar o tempo de morrer. E quando morrer? Você acredita neste sacrifício de Jesus na cruz do Calvário? Você tem consciência do que aconteceu naquela cruz? Como está escrito em João capítulo 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor e a justiça de Deus estavam ali, se encontrando naquela cruz, os atributos de Deus, a santidade, a justiça, o amor, para que nós não fôssemos toda a raça humana condenada ao inferno. Ele nos dá ali a oportunidade. Ele abre a porta do céu para aquele que crê nessas palavras. A cruz é o centro da história. A cruz de Jesus Cristo é o ponto central da existência da humanidade na Terra. Desde o momento em que o primeiro homem e mulher pecaram, lá no jardim, nós já contamos aqui essa história nos vídeos anteriores. Deus já tinha um plano preparado para te salvar e para me salvar. Daquela ocasião em diante, as pessoas olhavam adiante, em fé, para o que Deus havia prometido que Ele faria para salvá-las. Mesmo o homem pecando, mesmo o homem errando, imediatamente Deus faz uma promessa: da mulher nascerá um, que pisará e esmagará a cabeça da serpente. Aquela serpente, a qual, sendo usada ali por Satanás, enganou o homem. Deus lhe faz uma promessa. Hoje em dia olhamos para trás e, crendo no que Jesus fez por nós na cruz, recebemos o perdão e uma nova aliança. Foi a aliança de Deus com os homens, que enviou o seu Filho, nascido de mulher, para todo aquele que crê nesta mensagem, na mensagem da cruz. Aquele que ouve a mensagem da cruz, glória a Deus, e abre o seu coração e acredita, aquele estará salvo. Mas aquele, porém, que não crê, que faz chacota, que faz brincadeiras com a mensagem da cruz, aquele já está condenado, como diz a Bíblia. Depois da morte, nós poderemos nos encontrar com Jesus Cristo. Mas também aquele que não crê poderá arder num lago de fogo eterno, longe de Deus, longe da presença de Deus. Que você faça a escolha estando vivo, porque depois da morte, como está escrito na palavra de Deus, segue-se o juízo. Aí não haverá mais como quem está vivo orar por quem está morto. A escolha é hoje, enquanto nós estamos vivos. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família. Esta é a mensagem da cruz. Louvado seja o nome do Senhor.